Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Mercado não tem ideologia, disse André Esteves, presidente do Conselho do BTG Pactual. Mercado não tem ideologia e complementou, disse mais, ele é pragmático. Olha, muito bom André Esteves dizer isso, porque tem muita gente que entra na Bolsa e leva suas convicções político-partidárias para tomar decisões de investimentos na Bolsa de Valores. Esse é um erro crasso, esse é um erro grotesco, é um erro assim gigantesco. Costumo dizer isso, mas muita gente discorda. Está aí agora uma pessoa do mercado financeiro dizendo isso. Mercado não tem ideologia, ele é pragmático. Quem disse isso foi André Esteves, presidente do Conselho do BTG Pactual, pessoa que está sempre em contato com os grandes investidores nacionais e internacionais. Se você ainda assim não acredita nesta ideia, desculpa, saia correndo do mercado de ações, porque você vai tomar decisões estapafúrdias, decisões abobadas, baseadas em suas crenças e religião. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então saia da bolsa e se contente em investir em renda fixa ou delegue os seus investimentos para que um fundo de investimentos decida onde investir, porque lá vai ter gente mais preparada do que você. Então, o André Esteves, no evento realizado na semana que passou, o Esfera Brasil 2022, ele disse: não existe nenhuma ideologia no mercado. O mercado ele é muito racional. O mercado é muito racional. Estavam presentes na mesa, além do ex-governador Geraldo Alckmin, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, e o empresário Abílio Diniz. André Esteves declarou com todas as letras: não existe nenhuma pré-condição do mercado para um ou outro candidato. Isso aparece claramente se observarmos a Bolsa antes da eleição. Foi o período eleitoral de menor volatilidade da nossa história, algo que devemos ser orgulhosos. Foi uma conquista, uma evolução da nossa sociedade. Eu comentei sobre isso, um processo de amadurecimento, né? A eleição não produziu volatilidade. André Esteves relembrou que o mercado teve movimentos de preço muito favoráveis nos 5 dias que sucederam à eleição da chapa Lula-Alckmin. Entretanto, o mercado reagiu negativamente às declarações do futuro presidente com relação ao desequilíbrio fiscal. Então, o mercado reagiu prontamente. Isso ocorreu recentemente, por exemplo, disse ele, no Reino Unido, quando um governo conservador liderado por uma primeira-ministra que disse que se inspirava em Margaret Thatcher, fez escolhas erradas com relação à política econômica e por isso caiu. E por isso caiu. Foi obrigada a deixar o cargo poucas semanas depois de ser empoderada. Então, concluo, o mercado não tem ideologia, ele é pragmático. O mercado não é o grupo de 6 pessoas fechadas em uma salinha fazendo intriga, como alguns possam querer pensar. Nós não podemos imaginar o mercado desta forma. O mercado ele pode ser definido como milhões de pessoas que operam diariamente e respondem a estímulos positivos e negativos, disse o presidente do Banco Central, André Esteves. Então, não podemos colocar a ideologia acima do pragmatismo. Não podemos aumentar a dívida pública, pois a nossa dívida pública já é a maior se compararmos com outros países. E também não podemos aumentar a tributação, não há espaço, porque a nossa carga tributária já é muito elevada. Então, só sobra caminho de eficiência dos gastos públicos. Este é o caminho que nos sobra. Precisamos ser mais eficientes com relação aos gastos públicos.
É preciso realizar um ajuste no orçamento. Não há dúvida nenhuma de que o Congresso, a sociedade e o mercado vão entender isso. Existem coisas que podemos melhorar, como saúde, educação, ambiente, inserção internacional do país, e isso é claro que vamos apoiar, pois as reformas geram uma melhoria, disse o executivo. Agora precisamos usar benchmarks internacionais e ninguém acha que a Argentina é um benchmark internacional de política econômica que seja válido. Venezuela também não é, Cuba também não é. Então não vamos levar essas coisas para lá. Perguntado sobre o que preocupava na economia brasileira, André Esteves respondeu: a relação dívida pública e PIB tira meu sono. No passado, os governos, no alto de suas boas intenções, usaram as saídas do aumento da dívida pública. Só que isso tem um limite e chega uma hora que seu credor vai dizer: olha, não dá mais. E nesse momento é que começa a crise, como foi o que aconteceu com o Reino Unido, disse André Esteves. O nosso governo precisa fazer suas escolhas, mas também deve entender que temos os nossos limites. O mercado somos todos nós e ele se expressa através dos preços. Olha, maravilhosa essa fala do André Esteves. Só uma pessoa ignorante, só uma pessoa estúpida pode acreditar que não há uma correlação positiva entre as preocupações dos investidores, dos empresários com o futuro de um país. Então, responsabilidade fiscal e responsabilidade social precisam andar juntas, A Oi contratou a Moelis porque pretende refinanciar uma parte de sua dívida. A Oi contratou a Moelis porque pretende refinanciar uma parte de sua dívida. Quanto é que a Oi pretende refinanciar? Não temos a mínima ideia. Por isso a importância do grupo de minoritários ser constituído. Para que possa se fazer representar no conselho, indicando um conselheiro independente e assim podermos conversar com a empresa, ouvir os seus planos, entender o que está acontecendo e poder chegar às melhores conclusões, sermos ouvidos enquanto acionistas minoritários e podermos também nos manifestar, né? Poder dar opiniões, contribuições. Essa é a ideia do grupo de minoritários. Então, é isso que nós estamos buscando. A Oi contratou a Moelis porque pretende refinanciar a sua dívida. São aí, pode estar aí no interesse, no foco da empresa, uma reorganização de dívida da ordem de 10 bilhões de reais, provavelmente. Isso é o que se tem de perspectiva inicial, embora não haja nenhuma conversa da empresa em relação a esses números. Mas é o que se calcula inicialmente, pensando em quê? Pensando nos bondes que têm vencimento para 2025. Então, é muito provável que a tentativa de uma renegociação de dívida financeira tenha como endereço essa questão dos bondes que vão vencer em 2025. Então, é possível estar olhando para esses 10 bilhões de reais que representam o valor nominal dos bondes de face. O plano de recuperação da Oi já previa a opção de que esses bondes poderiam ser refinanciados em vez de pagos integralmente. Também está em jogo aí pré-pagamentos da Oi a bancos e agências de crédito à exportação, cujos vencimentos acontecem em dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O valor aí é aproximadamente de 6,9 bilhões junto aos bancos e 4,6 bilhões em relação às agências. O pagamento vai depender exatamente da conclusão da venda dos ativos pela empresa, que passa aí por uma disputa ainda com TIM, Vivo e Claro. No fim das contas, a discussão sobre a reestruturação de dívida da Oi tende a ter um escopo maior. Isso estaria causando um certo desconforto entre os bancos que são credores da empresa. A função dos assessores é estudar e propor alternativas e possibilidades futuras para uma melhor equação com relação à gestão da dívida. A Moelis, empresa conceituada que atua nesta área de assessoria financeira, o seu papel passa exatamente por evitar que haja necessidade de um novo aditamento à recuperação judicial. O plano original foi aprovado em 2017 e aditado em 2020.
a Moelis deve encontrar modelos de viabilidade do ponto de vista financeiro, legal e, claro, negocial. As conversas começaram há cerca de 2 semanas. Então, está aí a contratação da Moelis pela Oi para avaliar e estudar a sua dívida com um olhar especial com relação aos bondes que vencem em 2025. Se você não é assinante da nossa seleção de empresas, assine a seleção de empresas. É um estudo que a gente faz, uma análise macroeconômica de cenários, perspectivas com relação à China, Estados Unidos, Brasil, avaliando estratégias, avaliando caminhos, possibilidades. Isso lhe ajuda a você a construir as suas estratégias, a tomar as suas decisões. Além disso, compartilhamos as empresas que nós estamos investindo e que estamos estudando com possibilidade de investimentos. Ao fazer isso, você conhece o nosso racional, conhece algumas empresas que nós enxergamos com bom potencial de crescimento nos próximos 5, 6, 7 anos. Elas têm essa característica, são empresas para carregar no longo prazo, e aí estamos falando de 5 a 8 anos pelo menos. E ao mesmo tempo conversamos sobre balanceamento de carteira, porque ao dizer que nós vamos carregar uma empresa por 5, 8 anos, isso não significa dizer que os ativos serão esquecidos dentro de uma gaveta. Precisamos pensar em balanceamento de carteira sempre que houver essa possibilidade, essa necessidade de ajuste. É isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!